Chegou aquele momento de falar sobre as piores leituras do ano, o que pode ser um pouco polêmico, e provavelmente vai ser. Então, oi, eu sou a Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu vim te contar as minhas 5 piores leituras de 2025. Como sempre num vídeo desses, vale começar dizendo que se você gostou de algum desses livros que eu não gostei nesse ano, está tudo certo. Cada um de nós tem uma experiência de leitura individual, a gente gosta de coisas diferentes e a gente tem experiências diferentes. Mas se você quiser, a gente pode conversar nos comentários sobre essas diferentes experiências de leitura e você pode tentar me dizer por que você gostou do livro que eu não gostei. Inclusive, não esquece de dar um like nesse vídeo já para ajudar no engajamento, faz bastante diferença para um canal literário. Mas sem mais delongas, vamos lá para essa lista de livros que eu não gostei do ano passado. E lembrando que eles não estão em nenhuma ordem específica, tá? Não tem nenhum ranking de melhor para pior aqui. Mas tem 2 livros que são só farofada e eu vou falar sobre isso. O primeiro dos piores livros de 2025 para mim foi Alchemized, da Sen Liu. E para quem acompanha o canal, eu já falei sobre isso, inclusive eu fiz um vídeo específico que vai estar linkado aqui nos cards. E assim, gente, foi curioso essa leitura. Eu fiz essa leitura em buddy reading com 2 amigas, a Georgia e a Tamires, e o buddy reading foi muito legal. Eu gosto muito de fazer buddy readings e, no geral, é uma experiência muito boa, mas o livro em si não foi. Esse livro se origina de uma fanfic chamada Manacled, que é uma fanfic que junta Harry Potter e o Conto da Aia. Sim, você ouviu bem, Harry Potter e o Conto da Aia. Em um romance entre a Hermione, que teria sido a única sobrevivente da Guerra Bruxa quando Voldemort ganhou a guerra, e o Draco Malfoy. Acontece que esse livro tem 900 e poucas páginas e ele é extremamente repetitivo e extremamente anticlimático. A autora escolhe focar em muitas cenas repetidas do romance entre os 2 personagens principais e ela também repete vários recursos narrativos. Por exemplo, a personagem da Helena, que seria a Hermione, várias vezes desmaiou sem saber que tinha desmaiado e não sabe como chegou no quarto em que ela acordou. Várias vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. Então me pareceu que para um livro de 950 páginas a autora repete muito, ou por não saber o que dizer, ou por não querer aprofundar certos aspectos do livro, porque achou que não daria espaço, ou porque o editor mandou tirar, não sei. Só sei que eu não gostei do resultado final. Além disso, quando a gente está chegando num momento do livro em que ele começa a ficar mais interessante, a gente tem um retorno para o passado que dura aí de 300 a 400 páginas, o que para mim foi extremamente anticlimático. A gente falou bastante sobre isso no Buddy Reading, que de repente se essa parte do passado tivesse sido cortada aí para 100, 120, 150 páginas, talvez o livro teria sido um pouquinho melhor. E eu sigo sem entender o motivo do desespero e do choro da galera, que a gente vê os vídeos no TikTok das pessoas dizendo que esse foi o melhor livro de 2025, que choraram horrores, que mudaram a forma, que o livro mudou a forma delas de pensar. Sigo sem entender. O segundo livro dessa lista é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, e este livro é um grande quê? Esse é o terceiro livro da Carla Madeira que eu li, e de longe é o livro dela que eu menos gostei. Porque esse livro, ele não tem nem pé nem cabeça. Ele conta a história de 2 mulheres que aleatoriamente se encontram, tipo numa banca de revista, tomando um cafezinho, ali comendo um pão de queijo, lendo um livro, e começam a ter diálogos em que elas revelam segredos delas, inclusive segredos, né, profundos, com diálogos gigantescos, que às vezes o diálogo de uma pessoa ocupa ali a página inteira, com uma linguagem que foge extremamente à linguagem que a gente usa para conversar com uma pessoa na rua. Então, assim, é muito estranho, porque o livro é muito irreal. São diálogos irreais, é uma situação irreal, e aí, como é muito comum nos livros da Carla Madeira, a gente tem uma situação de virada, que é uma situação absurda, né? Como sempre, é uma situação ligada à violência, e eu fico me perguntando por que da Carla Madeira colocar essas situações ali. Porque depois de ter lido Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e o Véspera, eu acho que a gente tem uma repetição de um padrão de usar temas de violência para chamar a atenção do leitor ou para chocar, que nesse livro está gritantemente deslocado da narrativa para mim, e aí acho que fica meio forçado. E aí a gente tem aquela coisa dos livros da Carla Madeira, que ela tem uma escrita muito gostosa de ler, realmente é muito gostoso de ler, mas quando a gente começa a pensar sobre o livro, as situações que foram colocadas, como que os diálogos são feitos, as linguagens que eles usam, é muito bizarro. E aí, eu acho que agora que eu me dei conta disso, eu não consigo desver. E seguimos no livro brasileiro, porque o terceiro livro dessa lista é O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas, e eu queria muito ter gostado, tá? Muito. Mas não deu.
Esse livro tem uma ideia bacana de narrar um romance em que um surfista encontra uma pessoa na praia, e eles se olham, e aí ele interessa, mas o banhista não está muito interessado nele, então ele volta, insiste, e aí começa a surgir as situações em que esses dois personagens vão se gostar. É um romance LGBT, e o Pedro Ruas é um autor conhecido pelos livros LGBT aqui no Brasil, mas realmente não rolou porque o livro é muito curto e as situações são muito corridas. Então a sensação que dá é que não teve tempo para respirar. Sabe quando os personagens estão criando um sentimento pelo outro, seja um sentimento de amor, seja um sentimento de desgosto, de ódio, enfim. E a gente precisa de um tempo para entender que aquilo está funcionando, para o diálogo fazer mais sentido e tudo mais. Isso não existe nesse livro. Todas as cenas e todos os diálogos são extremamente corridos, e aí a gente, como leitor, não tem tempo de sentir isso junto com o personagem. E aí acaba que o livro todo, as situações e os diálogos que ele cria, acaba parecendo extremamente forçado pra gente como leitor, ou pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque a gente não tem clima e atmosfera o suficiente para se engajar com esses personagens, com esses diálogos, com essas situações, entende? Então, repito, eu queria muito ter gostado. Eu fui de muito peito aberto para a leitura desse livro, mas não rolou. E aí agora, minha gente, nós vamos começar com o livro da farofada, tá? A primeira farofada desse vídeo é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas, que é o primeiro livro de uma coleção e que eu não vou mesmo ler os outros. E aí vale um disclaimer aqui, tá? Nada contra livros de romantasia, inclusive gosto de algumas romantasias e gosto do Trono de Vidro, que é a série aí eu acho que de estreia da Sarah J. Maas, que é inclusive uma das séries de fantasia que eu mais gosto dos últimos anos que eu li durante a pandemia, né? Atrasado, peguei o hype atrasado. Mas Casa de Terra e Sangue, minha gente, não tem condições. Eu já achava aquele Acotar meio ruim, tá? Eu li os três, mas ele é aceitável. Eu só não gostei muito, mas é aceitável. Este aqui eu não consigo. E se você gosta, desculpa, mas não deu. Porque qual é a narrativa deste livro? Eu vou te dizer e tu vai entender, tá? Nós temos uma menina que é amiga de pessoas lobisomem e meio lobisomens que sofrem um assassinato e ela tem que descobrir quem que causou esse assassinato. Só que quem diz para ela que ela tem que investigar esse assassinato são os governantes da região, que são anjos e arcanjos. E para descobrir este assassinato, ela tem que entrar em contato com uma miríade de seres mágicos, como sereias, bruxas, vampiros, que ocupam partes diferentes da cidade e da região e que têm problemas políticos com os anjos e arcanjos. Então vocês conseguem ver a sopa e a farofada que é feita aqui. A gente coloca trocentos mil elementos mágicos diferentes, não explica quase nada, ou explica só o suficiente para dar continuidade à narrativa, e aí fica o puro suco do caos e da farofa. E aí eu te digo o seguinte, o livro tem 800, 900 páginas. Daria para ter explicado? Sim, mas a autora preferiu gastar tempo com outras cenas, e este é o problema. Como acontece às vezes em livros de romantasia, a gente tem um foco absurdo na parte do romance, na descrição dos sentimentos, dos corpos, não sei o que tá tudo bem se for essa a proposta do livro. Mas se tu tá me apresentando um universo com essa miríade de seres mágicos que tem problemas políticos entre eles, eu preciso de mais tempo para tu descrever o ambiente, as tretas entre eles e assim por diante. E não que fique focando, como tem uma cena, no fato da personagem principal ter que lavar um outro personagem. É até difícil de dizer. Ter que lavar um outro personagem e aí ter que tocar no corpo dele. E que ela passa páginas e páginas falando sobre isso. Então acaba que é meio que um caldeirão de mistura de trocentas coisas, por isso que eu tô dizendo que é o puro suco da farofada. E aí o último livro dessa lista, que é a segunda grande farofada, é Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, que é o terceiro livro da série Quarta Asa, que lançou esse ano. E aí, gente, isso aqui foi um choque, tá? Porque os dois primeiros livros da Quarta Asa não eram extraordinários, mas eram muito bons. Eu tava gostando bastante da leitura, tava me divertindo. Era uma leitura em que as cenas de romantasia estavam bem encaixadas, no meu entender, não estavam ali deslocadas, ou a gente não estava perdendo partes importantes do desenvolvimento da narrativa, assim, mais ampla, né, política, da guerra e tudo mais, para ter essas cenas. Eu acho que estava bem colocado e bem construído. Porém, este terceiro livro, minha gente, eu acho que nem a autora sabia o que estava acontecendo. Porque a gente tem uma expansão do universo fantástico que ela criou, que já não está no mapa principal, o que é um problema, porque indica que a autora
não tinha pensado sobre isso antes e ela tá criando e fazendo uma gambiarra. A gente tem arcos narrativos que são completamente desnecessários, em que a gente passa páginas e páginas indo para uma ilha ou para outra ilha sem função alguma para o desenvolvimento da narrativa como um todo. Então, por exemplo, a gente tem algumas expedições importantes que fazem sentido, que vão desembocar no final do livro, e outras que são só, né, para encher a página ou para provar o amor verdadeiro, o que já tinha sido provado nos 2 primeiros livros. Além disso, a gente tem uma repetição muito grande de cenas dos livros anteriores, de dilemas e situações dos livros anteriores. E, minha gente, a gente tem pistas do que vai ser o final do livro o tempo inteiro durante o livro. Então, é muito anticlimático, e eu vou usar essa palavra de novo. A gente está na página 50 de um livro de 450 e 500, e a gente já ter dicas do que vai acontecer no final. E não são, assim, dicas que precisa ser um leitor muito experiente para pegar. São dicas muito fáceis. E se tu não pega na primeira, quando essa dica é repetida outras 10 vezes, eu acho que é um indicativo de que tu pode pegar o que vai acontecer, não é mesmo? E aí é isso. Eu espero que o quarto livro retome a qualidade dos 2 primeiros, que já não era maravilhosa, mas era boa. Vou me aventurar quando ele lançar e aí eu venho contar pra vocês, mas as minhas expectativas que eram, assim, medianas, agora já estão no fundo do poço. E aí, me conta, qual foi a pior leitura que você fez em 2025 e você leu algum desses que eu comentei? Me diz o que você achou deles nos comentários, por favor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele para ajudar no engajamento, realmente ajuda bastante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comentar alguma coisa aqui embaixo também para ajudar no engajamento. Inclusive, se você ficou aqui, comenta aqui embaixo farofada, que foi a grande palavra desse vídeo, para eu saber que você ficou até o final. Não deixe de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder nenhuma atualização e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!